Olá, você aí de casa, olá, você da Maria Fumaça, você que está aí de férias, você está nesse passeio turístico, assim, olhando a paisagem, está ouvindo o seu fonezinho, seja muito bem-vindo ao No Cinecast, o podcast do Cinema Maracanã. Hoje a gente está com um personagem super especial aqui, como sempre, né, gente? Ele que é cineasta, roteirista, antropólogo, pesquisador, documentário, e vai rodando, galera, vai acelerando. Gente, esse homem é tantas coisas. E agora ele é o nosso convidado, Emílio Domingues, galera. Domingos. A gente acabou de falar que não era domingo, então eu falo o quê? Domingos. Emílio, seja muito bem-vindo ao nosso No Cinecast. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado, o prazer é todo meu. Vai ser um barato falar com vocês. Eu sou a Maria Rosa. Eu sou uma mulher branca, porém de traços negroides, então eu tenho nariz e boca mais larga, mas eu tenho esse zoalinho de índiazinha. Meu cabelo é castanho escuro, meus olhos são castanhos escuros. Eu uso óculos, não esqueci que eu não enxergo. Eu estou usando um sobretudo roxo, meio listrado, uma calça caramelo e uma blusa social com toquinhos, com doguinhos. Emílio. Nossa, eu tenho dificuldade com isso, mas eu vou tentar fazer o melhor possível. Eu estou com cara de sono, sou pardo negro, né? Uso barba com fios pretos e alguns brancos, tenho cabelos poucos pretos e alguns fios brancos, e uso camisa cinza de manga comprida, calça preta e tênis preto. Eu queria muito que você viesse, porque desde que eu vi uma reportagem sua, uma entrevista que você deu falando, né, sobre a favela e falando sobre o cinema das comunidades, eu falei, meu Deus, que pessoa importante para a gente ter aqui representando uma coisa que está presente no nosso dia a dia e a gente nem percebe, né? Porque o Cidade de Deus, eu acho que é um filme recorrente aqui, é um filme extremamente importante para o cinema brasileiro, mas ele foi criado, basicamente, os atores que saíram de lá foram gerados a partir de uma oficina dentro da comunidade, né? Dentro da favela, e você tem atores espetaculares que saíram de lá e muitos projetos que vivem até hoje dentro das comunidades, né? Como é que você acha que as pessoas percebem esse tipo de cinema que vem das periferias? Bom, eu acho que a periferia é o centro, né, do Brasil, né? Acho que boa parte da população vive nas periferias e muita gente das periferias está fazendo filmes e muita gente... eu acho que é importante filmar as periferias, né? Mostrar a realidade das periferias, porque é uma realidade legitimamente brasileira, então não pode ser a exceção, né? Eu acho que tem que ser a regra, né? Filmar a periferia brasileira. Com certeza. E da onde veio essa sua vontade, essa sua garra de querer aparecer e mostrar isso? Você ganhou prêmios, né, com a moda Favela é Moda, né? Uhum. Da onde surgiu essa vontade de mostrar isso para o mundo? Eu acho que eu tenho uma admiração grande, né, pela cultura surgida, né, nas favelas, nas periferias. Eu acho que muito da cultura brasileira que é reconhecida hoje em dia tem origem nesses lugares, né, nesses espaços, né? A gente pode falar aqui rapidamente sobre o samba e o funk, enfim, né, e diversas outras expressões, né, diversos outros artistas. Uhum. Então eu acho que falar disso é falar da maioria da população brasileira também, né? Então, para mim é muito natural falar desses espaços e falar dessas pessoas. Para mim, eu acho que enquanto brasileiro, enquanto negro brasileiro, falar desses assuntos é muito natural. Eu acho estranho, muitas vezes, como o cinema consegue ocultar, né? E não falar desses lugares, ou falar de forma estereotipada, enfim. Uhum. Acho que o meu cinema tenta levar a cotidiano, né, dessa população para o cinema, né? Mas por que você? Eu quero saber por que você quis começar a mostrar isso. Acho que talvez por conta da minha vida, né, por conta da minha trajetória. Sua trajetória de vida, por favor. Bom, eu sou nascido e criado na Tijuca. Né? Meu pai era porteiro e aí eu estudava numa escola municipal. Todos os meus amigos eram das favelas daqui da Tijuca, né? Do Borel, Andaraí, Salgueiro, São Carlos, enfim. Então eu cresci
apesar de morar, né, numa rua de classe média, eu cresci frequentando algumas favelas e tendo como amigas as pessoas que moravam na favela. Então, o meu olhar parte muito daí, né, de uma pessoa que cresceu convivendo com esses espaços. E o meu pai tinha um apartamento em que eu morei em Del Castilho durante 3 anos da minha infância, e eu fui criado também por tias que moravam em Pilares, na Zona Norte. Então esse universo é muito familiar para mim. E eu sempre tive admiração. O meu maior ídolo é Cartola, né, um grande compositor, sim, cantor aqui enfim, aqui da Mangueira, aqui do lado, né? Então me deixava um pouco indignado o fato do Cartola só gravar com 60 anos, só ter o primeiro disco com mais de 60 anos, né? Então, como pesquisador também, eu sempre buscava imagens ou produção audiovisual sobre esses lugares, e sempre tive muita dificuldade de encontrar, né, arquivos, né, sobre esses lugares. Então, a partir do momento que eu sou de uma geração que tem o privilégio de ter acesso a uma tecnologia que permite fazer filmes com um baixo orçamento ou com pouco dinheiro, né? As câmeras DSLR que permitiram isso. Então eu comecei a dedicar meu trabalho a isso, né? A fazer esses registros, né? E tentar fazer registros do tempo presente, né? De uma juventude, né? De uma geração que é jovem, né? Que tem 14, 15 anos, 15 a 25 anos, né? Fico imaginando se Cartola tivesse tido esses registros, né? Porque o Cartola não nasceu com 60 anos, né? Ele sempre foi o gênio que ele foi desde quando ele nasceu. Então, lógico que tem toda uma questão de tecnologia da época, né? Mas também é uma questão de escolhas, né? Por que não filmar essas pessoas? Então, eu dedico meu trabalho a isso. A gente tem hoje, sempre teve peças audiovisuais muito relevantes, né? Tem o Orfeu Negro, que é uma releitura de um mito grego feita dentro da favela. Você tem o Rio 40 Graus, feito no Cinema Novo. Mas, ainda assim, a gente ainda vê a favela e as comunidades sendo representadas em algumas obras de maneira estereotipada, de uma maneira extremamente violenta, às vezes que até esquece que muitas pessoas que estão lá não estão porque fazem parte do crime, ou porque querem, ou porque têm algum tipo de escolha, ou às vezes até porque têm uma escolha e preferem viver lá, mas a gente ainda retrata esses espaços de uma maneira muito ruim, como se fosse algo extremamente péssimo, assim, a escória da escória da escória. Por quê? Bom, porque o Brasil é um país racista, porque a gente ainda vive sob ecos da escravidão, porque essas pessoas que foram escravizadas, e quando surgiu a abolição da escravatura, as pessoas foram abandonadas sem nenhuma estrutura. O Estado brasileiro não se preocupou com isso, porque as pessoas tiveram que dar um jeito, né, de morar em lugares que não eram urbanizados, em que o Estado não teve esse tipo de preocupação, enfim, por questões históricas, né, basicamente por isso. Porque até hoje em dia, boa parte das pessoas que fazem cinema ainda tem dentro de si um racismo estrutural, né, infelizmente. Então, eu acho que é importante olhar para esses lugares com carinho, né? E eu olho não é só carinho, com admiração, porque é fato, né? De certa maneira, muito da vanguarda da forma de viver, né? Das tecnologias, né? De se viver nesse país, né? Muitas vezes sem condição, sem estrutura, né? Vieram desses lugares, né? A partir do pensamento dessas pessoas que conseguem extrair beleza, extrair coisas incríveis, né, de um cotidiano que é muito duro e sem estrutura, né? Então eu acho que de certa maneira é retratar o Brasil, né? Retratar o país que eu acredito, né? Com suas capacidades e possibilidades de melhoria, né? A partir dessas ideias, né? A partir de criar com poucos recursos, enfim. Acho que isso talvez seja um pouco a síntese do brasileiro, né? De achar soluções, né? De vida, de sobrevivência mesmo, né? Então isso me interessa muito como inspiração mesmo para a vida. E de certa maneira também
eu acho que o cinema consegue, né, possibilita essa reflexão, né, sobre essa realidade. Então, os filmes tentam mostrar o quanto esses espaços são importantes, o quanto há uma juventude pensando, né, soluções, né, e criando, né, e inovando, mas também mostra o campo de possibilidades, né, de como o Brasil pode ser incrível e bonito, né, só olhar para ele com carinho. Com certeza. Eu acho também que pleno 2023, você ainda não dar acesso e abrir as portas para essas diferentes vozes, né, comumente chamado de lugar de fala, para as pessoas que vêm de diversos tipos de origem, para as pessoas que vêm de comunidades, para as pessoas que vêm de outros estados, você não ter esse espaço para essas pessoas poderem retratar a vida a partir do ponto de vista delas, você ter sempre aquela coisa eurocentrizada, sempre aquele homem branco retratando sempre o ponto de vista dele, falando, olha como a favela, essa coisa horrível, olha como isso aqui é muito bom, e a gente sempre partir desse ponto de vista, eu acho que o plano 2023 não vale mais, né? Eu acho que é muito importante a gente dividir todos esses espaços com todo mundo. Eu acho que em uma bolha diferente, digamos assim, eu acho que a Barbie, o filme da Barbie é uma representação disso, né? Que é uma mulher dirigindo com um ponto de vista feminino e que agora acabou de fazer $1 bilhão, eu acredito, ou de reais, acho que é de dólares, na bilheteria mundial. Então, mas infelizmente o que esses grandes executivos entendem? Vamos fazer um universo cinematográfico de brinquedos. Aí é brabo. Então, a gente toda vez tem esse esforço, você tem aquele momento de luz, aí as pessoas acham que é uma parada simplesmente completamente diferente. Você, pesquisador, documentarista, faz parte da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, tá, galera? Dá licença. Como é que veio esse convite para você? Como é que você se sente fazendo parte desse espaço também? Porque você também pode votar, né? Sim, eu posso votar nos filmes, né? Eu posso ver os filmes que são concorrentes, né? E não só os filmes finalistas, né? Eu posso ver filmes que são candidatos de maneira mais abrangente, né? Mas é completamente inusitado para mim fazer parte da academia. Foi bem surpreendente, o que me deixou honrado também, porque eu nunca fiz filmes pensando em fazer parte da academia, com todo respeito ao Oscar, mas eu acho que o meu cinema é muito diferente, né, em termos de produção, né, de realidade, se a gente comparar com os filmes de Hollywood. Mas fico muito feliz com o reconhecimento, né, com o respeito ao meu trabalho, e honrado com o convite. Mas mostra o quanto o cinema é imprevisível e mágico, né? Como eu que fiz filmes sobre realidades tão diferentes das hollywoodianas, né? Acho que o meu cinema não tem o glamour de Hollywood, né? E, de certa maneira, a forma como eu conto também as histórias não tem relação com Hollywood, mas fico muito contente que eles tenham reconhecido a importância do meu trabalho, né? O convite me pegou de surpresa. E eu acho que isso, de certa maneira, pode ser animador também, né? Para as pessoas que fazem seus filmes e fazem seu cinema acreditando nas coisas que elas consideram importantes, né? Sem tomar como objetivo seguir tendências ou, enfim. Então, é possível, né, fazer parte eu não considero o ápice da minha carreira fazer parte da academia, com todo respeito à academia. Sim. Mas é um reconhecimento muito importante para quem trabalha com cinema, né? A tradição, né, do cinema americano e hollywoodiano é uma coisa muito forte, a indústria, né, americana. Então, estar entre os membros da academia me honra bastante. Com certeza, e você honra nós fazendo parte disso, porque eu acho que devia ter mais brasileiro, eu acho que devia ter mais pessoas da América Latina, eu acho que devia ter um pouquinho de cada canto, mas enfim, né, uma conquista de cada vez, e é incrível ter você representando a gente também.
Obrigado. Ultimamente a academia tem se aberto bastante. Sim, é verdade. E eu acho que esse convite a mim vem dentro dessa proposta deles de ampliação, né, de ter uma diversidade de pessoas ali compondo. São muitas pessoas, são mais de 10 mil pessoas no mundo todo que compõem a academia. E temos alguns brasileiros, acho que cerca de 60 pessoas. Né? Então, eu estou muito honrado de estar entre essas 60. E eu acho que parte dessa necessidade de Hollywood, né, se abrir a diferentes perspectivas e diferentes pontos de vista também, eu acho que outro ponto disso é os filmes que vêm fazendo sucesso e têm ganhado prêmios hoje em dia, que são, na minha opinião, são completamente diferentes dos filmes que ganhavam até, sei lá, 10 anos atrás, né? Eu acho, por exemplo, você ter o Pantera Negra, né, que também é uma favela, né, afrofuturista, você tem ali, né, você tem todos aqueles aspectos representados de uma maneira extremamente positiva, né? E você ter filmes como esse e outros pontos de vista também, o próprio Moonlight falando sobre negros e sendo gays e representados de uma maneira maravilhosa, ganhando o Oscar de melhor filme, também fala muito sobre isso. E quanto a gente estava sedento, né, pedindo, quase implorando por esses pontos de vista, por eles ganharem tração, por eles serem famosos, por eles ganharem espaço, né? Porque, sim, fazer filmes indies, autorais, muito legal, pô, assim, na relação, mas é bom você ter um dinheiro, né? É bom você ter o reconhecimento da indústria, é bom você ter grandes produtoras atrás para que acreditem no seu ponto de vista, e eu acho que quando essas histórias ganham tração, outras histórias menores também podem vir atrás, né? Eu acho que isso é resultado de uma demanda da sociedade, né? A sociedade vem se transformando muito nos últimos anos, né? Nas últimas décadas, e eu acho que chega um ponto que não tem como ela não se vê nas telas, né? Não se vê expressada ali no cinema. Então, acho que é uma sensibilidade da indústria que, na verdade, é um olhar econômico, né? Eu tenho uma demanda de pessoas que querem se ver e querem ver determinados temas, né? Não dá mais para tapar os olhos para esse tipo de coisa. Sim. E então, acho que a indústria vai nessa direção também, né? E aí, falando particularmente de mim, fazer parte da academia não significa que eu consegui milhões de dólares para o meu filme novo. A minha realidade ainda continua muito similar. Lógico Sim. que surge um reconhecimento e muita gente começa a olhar para os meus filmes, para o meu cinema de outra forma, porque eu acho que também isso é uma questão do Brasil, né, de sermos extremamente colonizados, né, de valorizarmos determinadas coisas depois que outros países nos valorizam, né? Esse olhar de fora sobre nós ainda conta muito, né? Os meus filmes sempre foram os meus filmes da mesma maneira, né? Mas o fato de ter uma chancela de Hollywood, de certa maneira, para o meu trabalho, faz com que algumas pessoas comecem a olhar para os meus filmes de outra forma. Mas os filmes são os mesmos, né? As histórias estão contadas como sempre foram. Sim. E, enfim, mas isso acho que diz muito sobre o Brasil, né? Você acha que existe um preconceito mesmo do brasileiro em relação aos seus filmes, mais do que o estrangeiro? Porque eu acho que o estrangeiro tem essa coisa até da mistificação, né, de querer ver favela, comunidade, querer entender. Isso. E a gente ainda existe esse... acho que hoje não vou assistir esse. É interessante essa pergunta, porque meus filmes circularam, tive essa sorte de circular por muitos lugares, né? A Batalha do Passinho circulou por mais de 50 países, então eu vi algumas dessas sessões e a recepção foi muito calorosa, até surpreendentemente, né? E não que aqui no Brasil não seja, mas muitas vezes as pessoas que tentam me colocar numa prateleira, né, como cineasta de periferia ou algo desse tipo, enfim, eu acho que eu sou um cineasta brasileiro, o que eu faço é cinema brasileiro, eu estou retratando o povo brasileiro, então eu não me encaixo
nessas caixinhas que tentam, nessas etiquetas. Eu acho que eu sou um cineasta brasileiro contemporâneo, muito preocupado com as questões do Brasil de hoje e do futuro também do Brasil, né? Então, o fato do filme circular e da gente conseguir esse reconhecimento não muda muito, né? Mas eu acho que para muita gente muda, sendo bem sincero. E, de certa maneira, é bom também porque joga luz, né? Algumas pessoas começam a perceber o meu cinema e, de certa maneira, começam a ter um outro olhar sobre os filmes, né? Porque também isso é uma questão, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas escutam falar sobre determinados filmes, mas eles muitas vezes não têm interesse em assistir o filme porque já tem uma visão de, esse filme é sobre favela, então eu não vou ver porque esse universo não me interessa muito, enfim. Mas as histórias dos filmes são universais, né? Quando eu estou filmando o fenômeno do passinho, não é um filme só sobre o passinho, é um filme sobre juventude, né? Um filme sobre adolescência, sobre esse período, né? Sobre a relação disso com a mediatização, né? De certa maneira, sobre as redes sociais, sobre uma série de coisas que são do mundo contemporâneo, né? Que são universais. Então, eu acho que o fato desse reconhecimento vir por parte da academia faz com que mais pessoas abram um pouco a cabeça em relação aos filmes. E você estava falando sobre fazer os seus filmes e continua sendo feito da mesma maneira. Você agora vai lançar em breve o Cinechic e eu queria saber mais do processo de pesquisa e de realização desse filme. Sim. Esse ano eu tenho a sorte de estar lançando 3 filmes. Tem o Chic Show, que é um filme que eu fui convidado pela Globoplay para realizar, que é um filme sobre uma equipe de som de São Paulo, que é muito importante para a história da música negra brasileira, para a história da música brasileira. Eles eram uma festa criada por um jovem de periferia dos anos 70, o Luizão, e aí eles criaram uma espécie de império. Eles abriram uma indústria de música negra aqui no Brasil. Eles reuniam cerca de 20 mil pessoas no ginásio do Palmeiras, em São Paulo, e faziam shows de artistas como James Brown, Jorge Ben, Earth, Wind & Fire, Tim Maia, e eles atravessaram décadas, né? Nos anos 80, eles foram uma das grandes plataformas para o hip-hop aqui brasileiro, trazendo artistas de fora e para que as pessoas aprendessem o que era o rap, o que era o hip-hop, o que era o DJ, né? Enfim, o scratch, a cultura do hip-hop deve muito a eles aqui no país. Nos anos 90, eles foram um palco para o pagode desse período, o pagode surgiu nas periferias de São Paulo, principalmente. Então, eles fomentaram também diversos artistas novos. E esse filme vai ser lançado agora em setembro pela Globoplay. Tem o meu filme autoral, que é um filme que é um projeto que eu desenvolvo há muito tempo, que se chama Black Hill, Black Power, que é um longa sobre juventude também dos anos 70, sobre o fenômeno dos bailes de soul music, que são os bailes que deram origem aos bailes funk, né? E aí a gente analisa uma equipe de som chamada Soul Grand Prix, que era a maior equipe do período, e a trajetória do líder da Soul Grand Prix, o Dom Filó. E aí é importante porque é um filme que não é só sobre música ou sobre black music, é um filme sobre juventude negra dos anos 70, é um período de muita ebulição, de surgimento, por exemplo, do MNU, Movimento Negro Unificado, né, do IPCN, de instituições do movimento negro, né, nesse período. E também é um período de ditadura militar, né? Os bailes foram investigados pela ditadura. Então, a gente tenta traçar um retrato do que era ser jovem negro nos anos 70 no Brasil. E acho que é importante para a gente entender o Brasil de hoje, né? Acho que tem muita relação e tem um gap, né, da geração atual em relação ao que aconteceu ao passado. E esse filme, de certa maneira, tenta linkar isso, assim, os bailes que a gente tem hoje em dia, né, a cultura do funk que é tão importante no Brasil, tem uma origem e tem uma origem de muita luta, de muito esforço, né? A gente criou esse sistema, né, de ter um baile numa quadra com grandes caixas de som,
tivemos pessoas que pensaram isso, que desenvolveram isso. Isso não surgiu do nada. E é uma cultura que já tem mais de 50 anos, né? Sim. Então, entender um pouco a origem é importante para a gente até pensar no futuro do funk e do rap. Eu acho que diversas questões dessa juventude, né, negra dos anos 70, a questão da autoestima, do posicionamento, de pensar a própria negritude, elas ecoam no rap e no hip hop brasileiro contemporâneo. Com certeza. Eu falei Cine Chique, mas é Chique Show, então. Chique Show. Chique Show. Muito mais legal, inclusive, né? Parece a gente Chique teve Show. uma sessão que foi um Cine Chique. A gente teve uma sessão no festival em São Paulo, no Inédit, que foi lindo, assim, porque foram 2.000 pessoas na Cinemateca Brasileira, uma sessão ao ar livre, e muitas pessoas muitos personagens do filme estavam presentes e pessoas que frequentavam o baile da Chique Show também. E aí foi uma sessão muito bonita, assim, que as pessoas se viram na tela, se reconheceram na tela. E após a sessão teve um baile da Chique Show, então foi uma festa completa, assim, foi lindo. Bacana, sempre misturando, né, o audiovisual, aquela coisa, né, o cinema e depois vem o baile, pô, uma festa incrível. E... Para que criar fronteiras, né, entre o audiovisual e a vida? Né? É a mesma coisa. É a mesma vida imita a arte imita a vida, um imitando o outro, roubando do outro, copiando o outro. Eu acho que é assim que a gente... Porque no documentário também existe a sua própria visão estética e artística ali. Lógico que você não vai... Ou talvez vá, né, embelezar ou querer apresentar de uma forma diferente até para as pessoas perceberem aquilo, mas também há essa coisa estética e tal, porque não importa, acho que o documentário é diferente do jornalismo, né? Tipo, você, como cineasta, a gente não faz jornalismo. O documentário não é necessário... Pode ser, mas não é necessariamente uma peça de jornal, de somente informação ali para mostrar a coisa crua, seca, um plano só. A gente também tem aquele ponto de vista artístico, um passarinho voando, sabe? Um negócio, uma metalinguística, não é? Sim. Eu acho que até a escolha do tema, né, muitas vezes já mostra isso, né, essa intenção. E você, enfim, depende da relação que você tem com o assunto, né? Muitas vezes você quer valorizar um assunto, então você filma de forma mais estética, né, assim, com planos mais bonitos. Não que o jornalismo não faça isso mesmo, porque muito do documentário contemporâneo surge a partir do jornalismo, sim, né, do pós-guerra ali, da revista Life. Grandes documentaristas vieram daquilo ali, né, aquelas fotos incríveis da Life, documentaristas americanos. Mas eu acho que é possível fazer uma direção de arte, é possível e até juntar com um pouco de universo da ficção na hora de contar uma história, enfim. O documentário tem uma liberdade muito interessante também, né? Tem diversas formas de se contar uma história através do documentário. Existe essa pretensão, né, de ilusão de que tudo é verdade, tudo é o real, mas é uma construção do real, né, que a gente faz. Com certeza. Mas não só de documentário vive você, né? Você também é professor na PUC de mídias. Estúdios de mídia. Estúdios de mídia. Como é que é para você pegar todo esse conhecimento, toda essa abrangência que você tem de um universo completamente diferente e botar dentro da sala de aula e, especificamente, dentro de uma sala de aula de uma faculdade particular como é a PUC? Eu fiquei muito feliz com o convite da PUC. Tem uma especificidade lá do curso que me convenceu a aceitar o convite, que é essa valorização da experiência prática, dessa troca com os alunos em relação ao que é fazer cinema, sabe? Eles têm um grande interesse sobre a própria experiência que eu adquiri no meio com o meu trabalho. Então, eu tento somar ao conhecimento teórico essa experiência. E eu gosto muito das cadeiras que eu tenho oferecido, né, em que eu posso rever filmes ou ver filmes novos, conhecer coisas. E eu gosto de dar uma aula que é muito interativa. Então, há uma troca muito grande com os alunos, né, em relação a como eles leem, veem aqueles filmes, interpretam aqueles filmes. E isso é muito bacana, porque isso, ao meu ver, é cinema, né? Quando você não só vê os filmes, mas você também tem uma leitura, você tem uma percepção e um olhar sobre aqueles filmes, né? De certa maneira, você está exercitando
possibilidade de fazer filmes quando você vê filmes, né? Eu aprendi muito assim também, né? Eu venho da antropologia, mas eu sou apaixonado por cinema, vi muitos filmes, fiz curadoria de festivais, então eu vi muitos filmes mesmo. Tinham festivais que eram 400 filmes inscritos. E para além dessa coisa de curadoria, eu sempre fui em muitas mostras e festivais. Então, eu acho importante a gente adquirir cultura cinematográfica assistindo os filmes e se colocar no lugar de quem faz. E não só como diretor, né? Mas, sei lá, como fotógrafo, como técnico de som, como diversas funções que existem dentro do cinema. Eu acho que isso é um exercício de fazer cinema também, né? Ver filmes. E muito da minha formação surge disso, de ver filmes, e também essa experiência prática, como eu iniciei ali como pesquisador nos filmes. Eu tenho muita experiência de set e de ilha de edição. Eu fui adquirindo isso através do trabalho com outros diretores, né? E eu acabei trazendo isso para o meu trabalho, né? Sempre filtrando as coisas que me interessavam, que me chamavam a atenção, para conseguir criar o meu estilo, a minha forma de trabalhar. Você já apresentou o Favela é Moda em faculdades públicas também? Sim, nossa, eu devo muito da minha formação à universidade pública, né? Eu fiz a minha graduação na UFIX, na UFRJ, né, nas Ciências Sociais e Antropologia, e fiz um mestrado na UF, Universidade Federal Fluminense, em Cultura e Territorialidade, um curso de pós-graduação bem bacana, interdisciplinar, que existe lá na UF. E muito da minha formação se deu também na UERJ, num curso de extensão oferecido pela minha grande mestra, recém-falecida Patrícia Montemor, que é uma das pioneiras da antropologia visual no Brasil. Então ela tinha um ateliê livre de cinema e antropologia, que eram cursos que duravam 1 ano, para pessoas interessadas, assim, não precisavam ser da UERJ, então você ia lá e fazia esse curso que era teórico e prático, no final você tinha que fazer um filme. Meu primeiro curta é resultado desse curso, chama A Palavra que Me Leva Além, Histórias do Hip Hop. E também da Mostra Internacional do Filme Etnográfico, que é algo que ela organizava, que trouxe grandes diretores documentaristas para o Brasil e lançava muitos filmes também de documentaristas importantes do Brasil, como Eduardo Coutinho, João Salles. Ela trouxe Jean Rouch, Pierre Perrault, enfim, Tomás Farkas. Eu aprendi muito também vendo essas pessoas falando sobre os filmes na mostra. Essa mostra tinha essa característica. Os diretores debatiam com o público o processo de realização dos filmes. E isso, para mim, foi um grande aprendizado. E qual você diria que é a maior diferença que você sente assim nesse público das faculdades públicas para a faculdade particular? Assim, você sente que tem uma grande diferença do público, das questões que são levantadas, das pessoas que estão nesses espaços? Eu acho que nas faculdades públicas tem uma grande preocupação com o social, mas que eu acho que essa questão também está chegando nas universidades particulares. Eu acho que a gente vive num país que tem um problema social muito grande, né, de desigualdade, e essa desigualdade atinge a todo mundo, ponto. E acho que é uma preocupação de algumas universidades fazer com que as pessoas reflitam sobre isso, assim, né? Mesmo em universidades privadas. Então, eu acho que muitas vezes existe um olhar que é das pessoas da universidade privada, que é um olhar externo a essa realidade, a essa desigualdade, mas há um interesse também sobre essas questões por parte de muita gente. Então, eu acho que um pouco também da minha função enquanto professor é fazer com que as pessoas pensem sobre a realidade brasileira, né? Quando eu dou uma cadeira, por exemplo, como cultura, território e periferia, né? Que é uma das cadeiras que eu ofereço lá na PUC. Eu estou falando de Brasil para uma universidade particular e vou mostrando como é que a periferia é retratada, né, no cinema brasileiro desde anos 50. Você citou Rio 40 Graus, por exemplo, é uma obra importantíssima, né, que pensa, né, essa questão da periferia, né, que é uma história de 4 garotos de favela, que são 5 garotos, na verdade, de favela, que saem pelas ruas do Rio de Janeiro em 1955. Nelson Pereira estava pensando sobre isso. Como você acha que é a melhor maneira de aproximar o público de volta?
não sei nem se de volta, de finalmente aproximar o público das periferias, que seja um público mais carente do cinema, né? Porque acho que uma grande questão que a gente vê hoje também cinema é caro, né? A inteira é cara, todo o cinema é caro, tipo assim, para você botar o pé, porque geralmente cinema hoje em dia é dentro do shopping. Aí para você botar o pé dentro do shopping, ou você já tem que pagar um estacionamento. Aí tipo assim, você vai comer alguma coisa, né? Aí tipo, já tem que pagar o lanche, tem todo um valor agregado à experiência do cinema e que tem muita gente que acaba não tendo acesso. Como a gente pode aproximar as pessoas do cinema e do audiovisual, não só como espectadores, mas também como pessoas novas vozes para fazer cinema? Uhum. Eu tive experiências muito interessantes com filmes como Batalha do Passinho e o Deixa na Régua. A gente fez com que os filmes circulassem nos lugares em que a gente filmou. Isso também é uma questão que é importante para mim, né, enquanto realizador, né, fazer sessões nos lugares em que eu filmo. Mas esses filmes circularam por muito mais lugares, né, além dos que eu filmei. E a recepção foi incrível, as pessoas têm muito interesse por cinema, as pessoas adoram, é um negócio que é mágico realmente, né? Mágico. E eu acho que existe todo um cinema de entretenimento que impera hoje em dia, né? De blockbusters, nos shoppings e etc. Mas eu acho que se houvesse alguma busca por criar espaços. E aí eu posso falar aqui de lugares que eu acho incríveis, como as bibliotecas parques, né? Que são lugares que vão muito além de uma biblioteca, né? Eles têm salas de projeção e etc. E eu exibi muitos filmes nessas salas, mas eu acho que criar lugares como esses assim seria uma alternativa a isso, né? Fazer com que as pessoas assistissem os filmes, e aí é possível passar blockbuster e passar filme brasileiro nesses lugares, enfim. Acho que não tem que haver essa distinção, sabe? Agora eu vou ver um filme brasileiro, ou agora eu vou ver um filme blockbuster. As pessoas vão ver cinema. Eu acho que as pessoas têm que têm que criar esse hábito de ir para o espaço do cinema e que não precisa necessariamente ser um shopping, né? Eu, por exemplo, eu nasci na Tijuca, e a Tijuca era um dos lugares que tinha mais cinemas de rua do país, né? Mais de 20 cinemas de rua. Você andava na rua e via lá, sei lá, os Trapalhões, né? Fica pensando em clássicos de cinema. Guerra nas Estrelas, sei lá, Indiana Jones. Você estava andando na rua e de repente você era tomado por aquele cartaz e você entrava e via os filmes. Então, acho que tornar o cinema um pouco como extensão da nossa sociedade podia ser um projeto do Estado também, né? Sim. Mas é muito difícil, né? Porque, infelizmente, não existem políticas públicas para muitas questões que são mais urgentes, talvez, né? Não sei se dá para elencar, né? Dizer que cinema é mais importante melhor que saúde, é mais importante que cinema, porque as duas coisas são complementares para mim. Sim. É a arte e saúde, né? Enfim, saúde é uma questão básica que durante o Covid, né? As pessoas não estavam em casa olhando pro teto. Pois é. Tava todo mundo vivendo e respirando audiovisual, série, filme direto, tudo, novela que fosse. Tava todo mundo em casa assistindo. Sim. Então, eu acho que você dizer que... Eu acho que é nesses momentos que a gente surge, né? Tipo... A importância disso, não né? Tipo, as pessoas... tem gente fazendo isso, né? Não surge, tipo assim, o ator não vai surgir do nada, as paredes que estão atrás do ator não vão surgir do nada, a câmera que está rodando não vai surgir de nada. São pessoas que fazem isso e é extremamente importante, né? É o entretenimento da pessoa, é aquela coisa que vai aliviar você no final de semana, e você dizer que isso é irrelevante, que está gastando muito... É fundamental para a gente, enquanto ser humano. Eu acho que eu não sobreviveria a uma pandemia, né, a um isolamento tão Sim. pesado como foi, se não tivesse arte, se não tivesse cultura. Com certeza. Seria, acho que, muito mais difícil, né? Mas então, impossível, né? Pois acho que 100% sem arte, vamos tirar tudo? Tipo assim, não tem mais... Acabou livro, acabou série, acabou tudo. Acho que não tem como. Eu fiquei boa parte desse período sozinho em casa. Então, imagina o que você tá sozinho, sem poder ver filmes, ouvir música, enfim, né? Sem poder... Isso era uma forma de diálogo com o mundo e me remetiam a coisas boas, né? Então, foi fundamental, assim, foi importantíssimo. Com certeza.
E a gente já tá chegando a um fim. Ah, tão rápido? Parece tão rápido, mas a gente tá aqui há quase uma hora. É porque a gente vai conversando, né? Vai passando o tempo. Por mim, a gente ficava aqui o dia inteiro. Porque eu acho que é para isso também que a gente cria esses espaços, né? Para ter o debate, para ter o diálogo. Eu acho, como eu falei, eu acho você uma representação muito importante dessas obras. Você é um cineasta, um realizador extremamente importante. Deixa uma mensagem para alguém que esteja querendo percorrer, que venha desses lugares, das comunidades, que venha das favelas, que queiram se realizar como cineastas. Qual caminho percorrer, qual conselhos você dá, que filmes você indica também para começar uma jornada. Sério, por favor. Tá. Seu momento. Bom, eu acho que é fundamental romper uma série de barreiras, né? Muitas vezes a própria sociedade cria barreiras, às vezes a gente veste essa carapuça, né? E cria barreiras para si mesmo, né? Para não fazer as coisas. Então, eu acho que é sempre muito importante abraçar as ideias e as coisas que a gente acredita realmente e tentar, muitas vezes, construir coletivamente essa possibilidade de filmes e de criar arte. Eu acho que tem essa importância de tocar uma série de pessoas que você não imagina, né? Do trabalho se fazer repercutir e ecoar e chegar em lugares inimagináveis. E muitas vezes você não precisa pensar onde é que onde é que o trabalho vai chegar, mas é importante contar essas histórias porque você acredita naquilo, porque você acha bonito, porque você acha importante que as pessoas conheçam, se juntar com amigos, com pessoas próximas que tenham interesses em comum e desenvolver os filmes, fazer os filmes. Os primeiros filmes são muito difíceis de serem feitos. Ninguém vai bater na nossa porta e dizer, olha, eu te ofereço determinado valor para você produzir o filme. Eu fiz o LAPA, o Batalha do Passinho, sem orçamento nenhum, sem grana nenhuma, com a colaboração de diversos amigos que foram voluntários, que acreditavam nos projetos. E com o tempo eu acabei, hoje em dia eu estou chegando no meu 7º longa-metragem e esses anos iniciais foram fundamentais, né, que eu quebrei essas barreiras, até mesmo de acreditar que era possível fazer filmes, né? Então eu acho que é muito importante que a gente crie dentro de si esse desejo de filmar, de registrar e de imortalizar essas histórias, né? Isso é muito para além das individualidades, né? Muito além de mim, né? As pessoas que eu vou embora, eu vou morrer, os filmes vão ficar, o que importa é isso, que essas histórias vão ultrapassar o tempo, né? E isso dá um prazer enorme, saber que você conseguiu deixar alguma coisa que é para além de você, né, do corpo físico. Isso é muito legal. O cinema, eu acho que permite isso, né, e a arte de maneira geral, né, que você ultrapasse todos esses limites, né, e você, de certa maneira, você consegue eternizar sentimentos, pensamentos, desejos, e eu acho que a gente é privilegiado no sentido de poder realizar esses filmes hoje em dia com uma estrutura muito mais simples, juntando amigos. Então, os primeiros filmes são fundamentais para a construção de uma carreira. E é isso, assim, pega uma câmera, o som também agora é muito mais acessível, possível, enfim, façam filmes para a internet no início, e muito do que eu aprendi nesses primeiros filmes eu trago comigo até hoje, né, como aprendizado, e vou levar para a vida inteira, assim, né, você vai moldando o seu jeito de fazer, vai aprendendo com cada personagem, cada história que você vai contando, mas fazer é fundamental, sabe, tirar as ideias da cabeça e do coração e botar no mundo, assim. É isso que vai fazer a diferença no final. É verdade. E recomendação de filmes pra galera assistir? Nossa, uma lista enorme. Filmes importantes para mim. O próprio Rio 40 Graus, Rio Zona Norte, ABC da Greve, do Leon Risman, Nelson Cavaquinho, do Leon Risman. Deixa eu ver aqui vários filmes do Eduardo Coutinho, né? Eu acho que o Edifício Master, mas o Santo Forte eu acho importantíssimo. Pensando em Ex-Vardar, né? Eu acho que tem uma documentarista que eu acho que todos os filmes do Jean Rouch, também outro documentarista francês, né? Importante.
cinema direto americano, sei lá, os filmes dos irmãos Mays, o Grey Gardens, por exemplo, filme lindo. Enfim, é difícil, eu amo cinema, tem tanta coisa legal. E eu acho que um filme vai te levando ao outro. Assim, né? Filmes do Fellini, eu acho que todo mundo tem que ver filme do Fellini, tem que ver os filmes do Buñuel, tem que ver os filmes do Pasolini, enfim. Enfim, assiste filme, galera. Assiste. É muito filme, né? Você me provocou aí com uma lista, é difícil estabelecer uma lista, mas por aí. Eu adoro o Truffaut também, acho bacanérrimo. E onde é que a gente acha você? Como é que a gente se encontra? Manda o endereço pra gente lá na sua casa me encontrar. Nas redes sociais, né, no Instagram. Eu sou ativo no Instagram, eu sempre falo muito sobre o meu trabalho, sobre as coisas que me interessam, as coisas que eu estou vendo, coisas que me tocam. Então eu estou lá no @Emílio Domingos, no Instagram, e também no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube com muitos dos curtas e coisas que eu fiz. Eu fiz uma série de clipes também, um período, que foi uma experiência muito boa. Então eu estou lá no YouTube também como Emílio Domingos. É fácil de achar. A gente sempre escolhe uma palavra para o episódio do dia, para a gente saber que a galera ouviu até o final e botar lá nos comentários. Então, por favor, uma palavra para definir este episódio. Nossa. E lá, memória. Memória. Então, muito que bem, vamos lá. Este episódio me causou memórias afetivas muito grandes, porque eu me lembrei o quanto eu amo esse canal. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Emílio, muito obrigada por essa participação. Foi muito importante, foi extremamente enriquecedora. A gente tem aqui uma galera que está nos ouvindo também, a equipe, eu tenho certeza que eles amaram também, que tá todo mundo assim... Tá todo mundo assim. Muito obrigada pela sua participação, Emílio. Eu que agradeço, um prazer trocar com vocês. Disponham sempre. Com certeza. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de acessar as nossas redes sociais também, @NoCinecast no Instagram, no YouTube, no Spotify, em todas as suas plataformas de áudio favoritas. Como eu falei, a gente vai ficando por aqui. Você deve ter chegado já acabou o passeio da Maria Fumaça, você já está em cima de uma montanha, mas eu sei que você é dedicado, que você está com o seu fone de ouvido, você está ignorando a sua mãe, mas não tem problema, continua aqui com a gente. Tem outros episódios, vai assistir, vai ouvir outros episódios, cara, vai ouvindo. Tem muita coisa, tem muita gente interessante falando por aí. A gente vai ficando por aqui e até uma próxima. Tchau!